Ei, isto está ligado? Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Isto Está Ligado. E que episódio mais do que especial! Eu não podia deixar passar este acontecimento que foi o The 5SOS Show. Os 5 Seconds of Summer tocaram no último sábado, no Campo Pequeno, e foi uma das melhores noites da minha vida, assim, de longe. Então estou aqui para vos contar um bocado da minha experiência e o que é que eu achei, como é que foi, porque eu sinto mesmo que tenho que partilhar isto com o mundo, porque eu não me consigo calar com o concerto. Foi mesmo fantástico, foi super especial, mas antes de chegarmos ao concerto, vamos fazer aqui um rewind e vamos por ordem cronológica e vamos para o início. O início do quê? O início do anúncio das datas, não sei quando é que foi, mas deve ter sido há muito tempo. E, não é? Quando eu soube que eles vinham a Portugal, eu fiquei assim, eu quero ir ver. Tipo, eu quero mesmo ir ver. Então já tinha os bilhetes há 5 meses e quase sempre eu estava a ir ver quantos dias faltavam para o concerto, E depois, quando chegou mais perto da data, eu fui ver a setlist, as músicas que eles tinham andado a cantar nos outros concertos. E eu vi que algumas músicas eu não conhecia, porque eram de álbuns antigos e eu não tinha ouvido os álbuns antigos. Se vocês viram o episódio anterior da preparação para o concerto, já sabem que eu praticamente só ouço Youngblood. Agora já não. Mas praticamente durante 6 anos eu só ouvi Youngblood e mesmo quando eles lançavam outras coisas eu ficava no terceiro álbum. Então meio que foram 2 dias seguidos a ouvir a setlist, que era para aprender as letras das músicas, habituar-me às músicas, saber a melodia, saber tudo. E depois, na sexta-feira, acho que foi na sexta-feira, eu criei o Twitter, a Evernia, não é? E vi que havia umas iniciativas para o concerto, que é um grupo de fãs que estava a dizer o que é que era para fazer em algumas músicas, ligar os flashes, ter uma cor diferente no flash, sobrar alguma coisa. E eu fiquei assim, isto é bem interessante, eu quero tipo participar de alguma forma. Então no sábado de manhã, lá estava eu a pintar um bocadinho de papel vegetal de cor-de-rosa, porque eu estava na segunda galeria, não é? E a segunda galeria era cor-de-rosa. Então lá estava eu, sábado de manhã, a pintar um pedacinho de papel vegetal para meter num flash de telemóvel, a escrever uma cablazinho para eu lembrar em que momentos é que eu tinha que fazer o quê. E antes das 6 da tarde estava a sair de casa para ir para Lisboa, porque eu sou da margem sul, então, né, tenho que se apanhar um comboiozinho para chegar ao Campo Pequeno. Então, a ir para a estação, eu fui ouvir o terceiro álbum, eu ouvi Youngblood no carro e depois fui apanhar o comboio é cheio, o que eu acho muito esquisito porque é sábado, porque o comboio está cheio um sábado às 6 da tarde, porque eu já apanhei comboios para Lisboa ao fim de semana e os comboios que eu apanhei ao fim de semana, se fossem com 10 pessoas já era muito, estão a perceber? E ali não, ia cheio, tipo completamente cheio, e não eram pessoas para o concerto. Portanto, se alguém aí souber o que é que estava a acontecer em Lisboa no sábado para além do concerto, que me diga, porque realmente eu quero tentar perceber o que é que estava a acontecer. Mas pronto, apanhámos o comboio, as portas do Campo Pequeno abriam às 7, eu fui com o meu pai, então nós chegámos a Lisboa às 7 e pouco e ainda fomos comer qualquer coisa, porque é aquela cena, quando há concertos ninguém janta, é tipo lanche, um bocado mais forçado, e tá bom, é só para te aguentares. Então ainda fomos comer a um café que fica ali perto, e minha Nossa Senhora, que coisa cara, mas pensem caro. E o que é que acontece? Eu pensei, se eu vou para agora para a fila, depois não posso ir à casa de banho, não é? E convém toda a gente ir à casa de banho antes de ir para o concerto. Porquê? Porque é mais fácil, certo? Para não estar a sair a meio do concerto, tipo, preciso ir à casa de banho. Então, e fui. Estava uma fila do caneco para a casa de banho do centro comercial, vai 20 pessoas à minha frente. E foi na fila da casa de banho que eu descobri que as portas ainda não estavam abertas. Então imaginem, 7h30, as portas fechadas ainda, toda a gente cá fora à espera. E as filas estavam uma confusão do caneco. Eu não sei quantas portas estavam a usar, mas pelo menos eu vi 4 em funcionamento, eu acho. Mas as filas estavam misturadas praticamente, então ninguém sabia se estava na fila certa sequer. Só se viam pessoas a perguntar, que fila é esta? Que fila é esta? Que fila é esta? Que fila é esta? Porque devia haver uma melhor organização para conta das filas, para as pessoas mais ou menos se situarem ali nas portas, senão está toda a gente ao molho, porque as portas estão relativamente perto umas das outras. Mas pronto, ainda foram
Demoram uns 20 minutos para as portas abrirem. Só abriram depois das 8, porque houve um problema técnico, um problema de som ou alguma coisa assim, não sei. Só sei que quando eu cheguei à minha fila ainda dava para ouvir uma música lá dentro, acho que era do Soundcheck. Mas pronto, 8, começou toda a gente a entrar, não sei o quê, não. E a quantidade de escadas, uma pessoa tem que subir para chegar à segunda galeria, não estão escritas em lado nenhum, ninguém me avisou da quantidade de escadas que aquele sítio tem. E aquilo sobe. Eu já tinha subido tanto, ainda só tinha chegado ao andar da primeira galeria. Mas pronto, subi, não sei o quê, lá no corredor, não sei o quê. Fui. Aí umas partes da galeria que ele tem cadeiras. Pronto, aquilo é para ocupar as cadeiras. Então havia uma parte que já estava cheia, fomos para o outro lado, já estava mais de frente. Não deixem espaço. Só que é bem preferível ficar numa ponta porque depois para sair é mais fácil. E não está ali tipo no meio das pessoas. Estávamos a deixar as pessoas passar, ficámos na ponta. E mais, aquilo não tem espaço. Eu não sei quem construiu o campo pequeno, mas acho que a pessoa que construiu o campo pequeno esqueceu-se que as pessoas ocupam espaço. Porque se tu te sentas e os teus olhos estão a bater nas costas da pessoa da frente, é porque não tem espaço. Mas pronto, estavam pessoas a entrar. Mas eu era tipo das últimas da fila e quando eu entrei ainda faltava bué da gente entrar, porque tem uma janela lá em cima, então dava para ver quantas pessoas é que estavam lá em baixo e ainda estavam muitas pessoas lá em baixo quando eu entrei. Continuaram, toda a gente entrou e eu assim, bolas, está aqui uma gente que nunca mais acaba. E depois o que é que acontece? O que acontece é que quando se junta muita gente no mesmo sítio, fica calor. Tá? E depois quando começou, efetivamente, o aquecimento, foram tocar os Arco, que são uma dupla de eletrónica, acredito eu. Imagina 9.000 pessoas ali, não é saltar e gritar e a dançar e sei lá. Ainda mais calor gera, não é? Porque as pessoas estão a libertar calor. E o que é que acontece? Eu não sei se era de estar na segunda galeria, que aquilo é bastante perto do teto, e há ali um encontro do que está aí para cima e do que está aí para baixo. Os meus ouvidos estavam tipo a arrebentar quase dos gritos das pessoas. E depois quando os Arco começaram a tocar e a cantar, havia uma coluna, estava estragada, porque fazia um som horrível. Sabem quando o som está demasiado alto e a coluna fica a fazer um barulho estranho? Exatamente, é esse o som. E havia momentos que a plateia estava a gritar tão alto, eu não conseguia ouvir quem estava a cantar sequer. Assim, nada contra. Eu depois também gritei, obviamente. Então pronto, foram os Arco, foram super bem speech, porque estava toda a gente a gritar, estava toda a gente a saltar. Foi uma festa. E depois os Arco acabaram, eles tocaram ali até às 9, mais ou menos, e tiveram de estar a tirar as coisas dos Arco do palco, e estavam a preparar mais qualquer coisa lá atrás, então começou a tocar aquela música aleatória outra vez. Vocês não estão a ver, quem esteve lá sabe, né? Mas quem não teve, as pessoas estavam tão entusiasmadas, mas tão entusiasmadas que começou a tocar uma música, que eu agora não sei qual é o nome, mas era You Look So Fine and I Really Wanna Make You Mine. Essa música. Estava toda a gente a cantar essa música, toda a gente a cantar aos becos dessa música. E depois, o que é que acontece? Quando estava a dar essas músicas, houve umas partes em que a música ia ficando mais baixa. E normalmente, quando a música fica mais baixa, é porque vão entrar em palco. Pois isso aconteceu 3 vezes, eles vão entrar em palco. Houve uma dessas vezes que a música baixou, que era para dar um... Estão a ver aquilo que dá no cinema, antes de um filme começar? De regras a ter durante o filme. Pronto, era uma coisa desse género, mas adaptada ao concerto. O Luke apareceu de peruca e eu nunca pensei ver o Luke de peruca. E foi uma experiência bastante interessante. Eu achei aquilo bem engraçado. E depois voltou a tocar música, eu acho. E depois, passado algum tempo, começou a introdução. E aí eles apareceram. Toda a gente começou a gritar. E eles começaram a tocar Bad Omens. Foi neste exato momento que eu comecei a ficar surda. Mas pronto, o concerto foi indo, foi-se desenrolando. Muita animação pela parte da plateia. Eu, inclusive, eu acho que nunca gritei tão alto na minha vida, nem nunca cantei tão alto na minha vida como naquela noite. E mais, eu sou uma pessoa que fala, primeiro, relativamente pouco e relativamente baixo. Eu fiquei 2 horas a gritar. Como é que eu não estou rouca? Eu não faço a mínima ideia. E eu acho que nós fomos uma plateia incrível. Primeiro que eu nunca tinha estado num concerto com tanta gente. Segundo, nunca tinha estado num concerto com tanto barulho. Barulho no sentido de pessoas a cantar e mais, a letra toda, todas as músicas. O que eu estava à espera é que as pessoas, se calhar o início não soubessem tão bem e tivesse mais baixo e depois o refrão é que fosse super alto. Mas não, cada palavra de cada música, cada tom, cada melodia, as pessoas sabiam exatamente aquilo que estavam a fazer. E antes deles entrarem em palco, toda a gente começou a quase que a chamá-los mesmo, né? A cantar aquela parte do She Looks So Perfect. Começou toda a gente
vi, que era para ver se eles apareciam. Mas foi uma energia tão boa, estão a perceber? Uma energia mesmo poderosa e mesmo boa e mesmo... Eu acho que nunca me senti tão bem no meio de tanta gente. É isso que eu tenho a dizer. Eu via tipo aquelas pessoas todas à minha volta e eu ficava tipo, uau. E ficava-me a pensar até para eles, óbvio que um pequeno não é um sítio com a maior lotação no mundo, longe de o ser, não é? Mas eu fico mesmo a pensar que para os artistas têm tipo tantos fãs, não é? E ouvir tanta gente a cantar as músicas é tipo, deve ser bem especial. E acho que foi na segunda música que eles aperceberam-se o quão alto as pessoas estavam a cantar e o quão bem sabiam as músicas, porque o Luke estava aí para o pé do microfone, começar a cantar e volta logo para trás e levantou os braços naquela de ok, fica com vocês agora. Vocês sabem isso muito bem. E aconteceu várias vezes durante todo o concerto eles irem começar a cantar e verem que as pessoas estavam mesmo a cantar e pararem e deixarem as pessoas cantarem sozinhas e ficarem a olhar. Eu acho isso tão, tão bonito. Eu acho que é muito especial quando isso acontece para qualquer artista. Quando era as pausas para falar, que era para eles beberem água, para descansar um bocado, para também as pessoas acalmarem-se um bocado. As músicas deles são aceleradas, então estás ali a saltar durante 2 horas, a cantar durante 2 horas, quase sem parar. Então tem que haver ali umas pausas. Então quando eram essas pausas, antes de falar, eu ouvia algumas coisas, mas algumas coisas eu não conseguia perceber porque as pessoas começavam a gritar e então eu não conseguia ouvir. Mas ouvi, o Michael pediu para as pessoas gritarem por cada um deles, pela equipa, pelo público. Alguém disse Lisboa, eu acho. Acho que foi o Ashton, disse Lisboa. Acho que também era o Ashton que começou tudo bom, e as pessoas tipo a gritar e não sei o quê. E depois nas pausas havia uns vídeos e eu achei aquilo tão engraçado. A sério, tipo, é engraçado. Eles a fingir que eram médicos, eles já não me lembro mais. E foi mesmo muito bonito ver as iniciativas. Quando começou a Amnesia, toda a gente com o flash ligado. Tipo, lindo. Ghost of You também teve as luzes. Me, Myself and I teve as luzes com as cores, ou seja, azul e rosa. E tinham cartazes lá à frente, só que não me lembro de nenhum deles comentar. Eu acho que não conseguiam ler. Pelo menos o Michael tentou ler um cartaz depois mais para a frente e ele disse que não conseguia ler de onde estava. Então acho que eles não chegaram a ler os cartazes. De feliz 1 ano de lançamento do último álbum, que foi o 5SOS5. Foi a iniciativa do Jet Blackheart, em que havia pessoas com corações brancos e corações pretos. Eu não tinha nenhum coração, então eu não levantei nada. Mas foi bem fixe, foi toda a gente ali a abanar um coraçãozinho. E a meio houve a música do Dado. Eu lembro de ver no Twitter, antes do concerto, eu me falava assim, a plateia em pé já sabe o que é que tem a fazer. Fazer com que English Love Affair seja a música que sai no Dado. Então não é quando lançam o Dado para o palco, a que fica-me por cima é English Love Affair e toda a gente começa tipo aos gritos e eu fiquei, oh my god, era o que toda a gente queria. Quer dizer, não sei se toda a gente, mas pelo menos aquela pessoa no Twitter. Mas pelos gritos eu acho que toda a gente ficou muito feliz. Houve uma parte que foi uma pausa para todos menos o Ashton irem descansar, aparentemente. Tivemos ali uma competição, o Ashton versus plateia, que era para ver quem é que fazia mais barulho. E nós fomos roubados. Aquilo estava comprado, compraram o jogo. Porque nós fizemos mais barulho que o Ashton na segunda ronda. E ele ganhou, não é mesmo? Estão a perceber? Não pode ser assim, estão a roubar. Mas pronto, nós aceitamos perder para o Ashton. Depois mais para o fim, eles saíram, começou a tocar dos vídeos da pausa, que eram eles no hotel. Eu que sou estudante a dizer que a plateia queria mais uma música, então estava toda a gente a gritar para eles voltarem. Eles voltaram, tocaram Outer Space e depois tocaram a minha música favorita para fechar, que é Youngblood. E eu nesse momento eu já estava quase a passar mal, porque não estão a ver, estava toda transpirada. O meu joelho estava-me a doer, eu estou a ficar velha. Estava toda transpirada, o meu cabelo estava a pingar, parecia que eu tinha estado a tomar banho por causa do calor e por estar a saltar e a gritar há 2 horas. Mas ver tanta gente a cantar Youngblood foi tipo fantástico. Eu não sei se isto acontece com mais alguém, quando estou num sítio com música alta e o chão treme. Eu sinto tipo uma coisa esquisita no coração, como se as batidas estivessem a interferir com o batimento cardíaco. E como consequência desse desrolamento, ou sei lá o que é, eu começo a respirar mais depressa. E houve uma parte que a música estava-me a fazer isso, eu estava a respirar mais depressa e veio
assim umas luzes na minha cara. Eu fiquei tonta ali durante uns segundos. Eu fiquei, o que é isto? Depois passou. Mas assim, para mim foi assim uma experiência incrível. O concerto acabou, começou a tocar aquelas músicas aleatórias outra vez. Estava toda a gente a cantar Highway to Hell enquanto saía. Eu estava a cantar. É que a energia era tão boa que uma pessoa se sentia-se à vontade naquele espaço. Eu acho que é super importante sentirmos à vontade num espaço como aquele, não é? Num concerto que a banda interaja com o público, que eles interagiram, o público sempre a dar tudo, e para mim foi mesmo uma noite especial. Depois o concerto acabou, apanhei outra vez o comboio para casa. O comboio achei também, não sei o que estava a acontecer. Como é que num sábado, a 1:15 está um comboio cheio? Não sei o que estava a acontecer para Lisboa, ou para qualquer outro lugar, porque aquilo, minha Nossa Senhora. E pronto, vim para casa a ouvir Youngblood e a cantar. Eu já não tinha cantado o suficiente durante o concerto, não, eu vim para casa a cantar. E foi isso. Passei o dia de ontem a falar sobre o concerto, a dizer cada detalhe do concerto, para quem quer que perguntasse. E voltei para casa com quase 4 GB de memória preenchida, só com coisas do concerto, portanto, esperem muito conteúdo sobre o concerto agora na próxima semana ou nas próximas semanas. Não sei quanto conteúdo é que vou ter, mas já comecei a publicar algumas fotos na conta de fotografia, portanto vão lá ver, @nialensis. E é isso, foi fantástico. Eu espero que eles voltem em breve. Eu agora vou ouvir tudo que eles já publicaram na vida deles, eu vou ouvir, vou decorar cada palavra, cada som, cada melodia, cada respiração, vou decorar tudo, que é para a próxima estar ali a dar o meu melhor. Porque durante o concerto houve partes que, primeiro, há letras de algumas músicas que eu não sei tudo, só sabia o refrão. Então imagina, toda a gente a cantar super bem e eu lá assim, porque eu não me lembrava absolutamente nada. Sabem quando estou a ir para um teste ou uma frequência e vocês sabem que quando lá chegarem vão se esquecer de absolutamente tudo. Foi isso que eu senti antes do concerto começar. Tanto que houve uma música que eu estou sempre a ouvir, que é do terceiro álbum, portanto eu já não sei qual é. Eu não reconhecia a música. Eu não sei se era porque estava demasiado barulho ou se, o que estava a acontecer. Eu não reconhecia a música. Eu fiquei assim, mas que música é isto? Depois começaram a cantar e bolas, como é que eu estava? Não vinha à cabeça sequer. E depois houve umas músicas que eu troquei a letra, que comecei a cantar a letra de outra música. O problema é que eu acho que eu apanhei isso nas gravações. Ou seja, é mais triste. Estão a perceber? É que há risco disto ser acontecido. Estão a perceber? Epá, mas era tanta emoção que eu acho que o cérebro não estava a funcionar como deve ser. Mas pronto, não tem problema. Espero que eles voltem em breve. Espero que tenhamos nova música em breve também. Ainda fiquei assim com uma esperançazinha de, como Portugal era o primeiro concerto da Europa, de termos uma música inédita. Acho que era interessante. Mas pronto, foi isso. Eu não sei, isto provavelmente vai ficar um bocado grande e um bocado confuso, mas eu estou aqui, sem guião, sem nada. Não é normal dos episódios. Estou aqui sem guião para falar do meu coração para vocês. Possivelmente deixei alguma coisa de fora. É porque não há mesmo palavras para descrever, nem capacidade suficiente para eu descrever tudo aquilo que foi e significou a noite de sábado. Só tenho a agradecer por o trabalho, tanto deles como banda, de todas as pessoas envolventes, por quem me possibilitou a ir ver o concerto. E todos nós da plateia, eu acho que estamos mais do que de parabéns, porque de certeza que eles receberam muita crítica. E acho que estivemos muito bem. De certeza que eles vão voltar. Acho que fizemos o nosso trabalho como deve ser. E é isso. Espero que toda a gente tenha ido ao concerto, se tenha divertido tanto quanto eu, e que quem não teve a oportunidade de ir a um concerto dos 5 Seconds of Summer tenha num futuro próximo. E quem não conhece esta banda e ficou até aqui, vão ouvir as músicas deles porque eles são ótimos, ok? Eles são ótimos. Ouçam todas as músicas que eles têm, podem ver as minhas playlists das músicas favoritas no Spotify. Fica à vontade. Espero que tenham gostado deste episódio e próxima quinta-feira cá estaremos outra vez. Por isso, até lá. Tchau!